paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muita atenção, porque a mensagem de hoje é muito especial. Então, a sua devida atenção. O tema de hoje é aliança com Deus. Todos hoje devem sair desse vídeo com um compromisso feito com o próprio Deus. Quem já tinha esse compromisso vai renovar, mas quem não tinha vai sair com essa aliança com o próprio Deus. Veja a suma importância da nossa mensagem de hoje. Antes de entrarmos aqui dentro do texto sagrado, vamos fazer uma breve introdução. Para haver de fato uma aliança, é necessário duas partes dizerem sim, uma para a outra. É como um casamento. O símbolo da aliança retrata muito bem o casamento. A pessoa, ela diz sim para a outra. O marido diz sim para a mulher e vice-versa. A mulher diz sim para o marido. No contrato também, a pessoa diz sim para a outra e a outra diz sim para ela. Veja que a pessoa dizer sim na aliança é indispensável. É o princípio da aliança. Então, como que a pessoa quer ter uma aliança com Deus se ela vive dizendo não para Ele? Deus, ele já disse sim para o ser humano. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus. No Evangelho segundo João, no capítulo 3, no versículo 16, que é a síntese do Evangelho, nós já vemos que Deus disse sim para mim, para você, para todos os seres humanos. Mas cabe a nós sermos recíprocos. Mas vamos agora na primeira parte, aquela que Deus diz sim para nós. Veja o que está registrado no texto sagrado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ao se entregar naquela cruz por mim, por você, pelos pecados da humanidade, era o próprio Deus dizendo sim para cada ser humano. Era o próprio Deus provando o seu amor para com o ser humano. Então agora veja, o sim é carregado da entrega. Não são meras palavras. Então o ser humano tem que entender duas coisas. Eu tenho que dizer sim para Deus, sim para aquilo que Ele fez por mim, sim para esse amor que Ele tem manifestado em meu favor. Mas esses sim não são meras palavras. Não fica apenas de boca, não fica apenas a pessoa dizendo que é a religião dela, não fica apenas dizendo que a pessoa ela está evangélica, cristã, católica. Vocês estão entendendo? O sim vai levar a pessoa a se entregar totalmente. Jesus, ele se entregou totalmente, sem reservas. Ele derramou todo o sangue dele para me salvar, para te salvar, para nos comprar e nos reconciliar novamente à presença de Deus. Então, agora a minha atitude, a sua atitude, a atitude do ser humano tem que ser recíproco para com Deus. A pior coisa é ser rejeitado. Uma das piores coisas é ser rejeitado. Quando a pessoa é rejeitada, ela sente muito. Imagina Deus. Cada ser humano que diz não para Deus é ele sendo rejeitado, porque ele fez o que tinha que ser feito para nos ter de volta à presença dele. Mas cada ser humano tem a opção, o livre-arbítrio, de se vai dizer sim para Deus ou não. Por isso, esse tema, a aliança com Deus, para que nós venhamos pensar, raciocinar, ponderar, considerar. Não podemos virar as costas para aquilo que Deus fez por nós. Não podemos rejeitar o amor de Deus manifesto em Jesus Cristo. Temos que dizer sim, mas não apenas de boca. Vamos entrar aqui em outra passagem bíblica para estarmos fundamentados nela. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 15, veja o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava ensinando à igreja de Corinto. Está registrado o seguinte, acompanhe comigo. E Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Nós vimos na primeira parte da passagem bíblica que Jesus se entregou por nós. Por causa do amor de Deus, ele se entregou, deu seu filho para nós, para nos salvar. Mas aqui diz, se um morreu por todos, logo todos perderam a sua vida para viver para quem? Para ele. O amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange, ou seja, nos incomoda. Quando a pessoa ela para analisar o que Jesus Cristo fez por nós, esse amor com que Jesus se manifestou para comigo, para conosco, vai nos incomodar, porque ele se entregou sem eu merecer. Ele se entregou sem você se merecer, por você, por mim. E nós estamos fazendo o quê? Sendo recíprocos, dizendo sim para Deus? Ou então rejeitando esse amor, desprezando esse amor.
E quem mais se beneficia quando diz sim é a própria pessoa. Quando a pessoa diz sim para Deus, ela vai se achegar com Deus, ela vai se reconciliar com Deus, ela vai estar mais envolvida com Deus, ela vai viver conectada com Deus nessa terra. E com Deus a vida do ser humano é boa. Com Deus a vida do ser humano ela caminha em direção à vida eterna, ao reino dos céus, e também nessa terra há uma vida abundante. Então, o ser humano é o mais beneficiado nessa aliança. O ser humano é mais beneficiado nessa aliança com Deus. Não pense que Deus sem eu deixa de ser Deus. Ou então Deus sem você deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Mas e cada um de nós sem o próprio Deus? Não somos nada, somos pó. O ser humano, ele respira porque Deus assim concedeu. Quando o Deus formou o ser humano do pó da terra, ele soprou nas narinas humanas, ou seja, o fôlego da vida veio do próprio Deus. Então veja, o ser humano precisa totalmente de Deus, mas infelizmente a maioria das pessoas vivem dizendo não para ele. E quando falamos não, a pessoa pode não até confessar com a boca, mas as atitudes dela demonstram que ela está rejeitando a Deus. Ela não tem comunhão com Deus, ela não medita na palavra, ela não busca estar envolvida com Deus, ela faz aquilo que desagrada a Deus. Vocês estão entendendo? Então a questão aqui do sim e do não é apenas a palavra da pessoa, a pessoa dizendo com a boca dela, e sim a vida dela nessa terra. Como vimos aqui, ele morreu por mim e por você e agora todos morreram. Ou seja, agora a nossa vida pertence a ele. Eu não vou mais viver da maneira que eu achava, que eu pensava, que eu entendia, que eu fui criado, de modo algum. Eu vou viver conforme a palavra de Deus me ensina. Eu vou viver conforme o Senhor Jesus está me ensinando, me instruindo, me dirigindo, pois ele morreu por mim. Agora eu entreguei a minha vida para ele e pertenço a ele. Ele é o Senhor e eu sou o seu servo. Ele é o Pai e eu sou o seu filho. E assim eu vou sendo conduzido nessa terra em toda boa vontade e agradável vontade de Deus, porque ele ressuscitou. E essa novidade de vida ele nos dá. Quando? Quando nós falamos sim para ele. Não apenas com a boca, não apenas com palavras vazias, mas sim com as nossas atitudes, com as nossas vivências, mas sim com toda a nossa vida nas mãos dele, entregando toda a nossa vida para ele. É muito forte isso que o Espírito Santo acabou de nos passar. Raciocina, pensa, considera, avalia. Como falamos, todos devem sair daqui com esse compromisso feito com o próprio Deus agora mesmo. Vamos finalizar o vídeo, faça uma oração, aonde quer que você esteja, se for no trabalho, na faculdade, indo em direção a algum lugar, em pensamento mesmo, você fecha os seus olhos e fala: meu Pai, eu faço esse compromisso com o Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, a minha aliança contigo é feita nesse momento e eu vou viver totalmente para Ti. Aí as coisas velhas se passam e Deus faz tudo novo na vida do ser humano. Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Coloque em prática essa palavra e a sua vida será totalmente transformada. Agora é momento de vocês compartilharem com seus amigos e familiares essa meditação, essa mensagem. Te abençoou e vai abençoar cada pessoa com quem vocês compartilharem nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe e te guarde poderosamente, em nome de Jesus.